Olá pessoal, beleza? Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um assunto sobre painéis acústicos, né, absorção. Eu vou usar esse site aqui, Acoustic Modeling, para exemplificar para vocês. Ele é muito bom, tá? Ele é gratuito. Eu quero trazer esse assunto para conversar com vocês e explicar um pouco, claro, baseado na minha experiência, no que eu já fiz. Eu não sou nenhum engenheiro acústico nem nada, mas eu estou construindo meu estúdio aqui. Então eu vou trazer as minhas experiências e passar um pouco do que eu estudei, né, para vocês, beleza? Bom, aqui nesse site a gente consegue simular alguns tipos de painéis, né? Painéis de absorção, painéis de Helmholtz, painéis de membrana, e esse aqui é o multilayer que você pode criar camadas nos painéis, que é o que eu vou estar utilizando aqui para exemplificar. Porque com ele a gente pode escolher colocar uma placa, uma quantidade, né, um espaço de ar, ali é chamado de air gap, e outra camada e tal, e você consegue trabalhar melhor, tá? Aqui eu já fiz alguns exemplos, daí ao longo do vídeo eu vou criando mais, mas eu já deixei pronto aqui quatro espessuras de painéis, né, de 50 milímetros, aqui é em milímetros, mas a gente pode converter para centímetros. Então, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros, tá? Todos aqui preenchidos, né? Todos de absorção, né? Com lã de rocha. Antes, eu vou explicar um pouquinho isso aqui. Esse flow resistivity, que é a resistência ao fluxo, né? Aqui nesse caso, principalmente ao ar, né? Por que 10 mil? 10 mil é um valor, mais ou menos uma média, equivalente a uma lã de rocha de 32 quilos. Como que você sabe esse valor? O ideal é você entrar em contato com o fabricante da lã de rocha, né, e pedir esse valor. Mas, numa média, para 32 quilos, tem um range que é entre 10 a 15 mil, tá? PS, PA.S, barra metro quadrado aqui, né? Então, o ideal é você pegar com o fabricante para você ter exato, mas a média é entre 10 a 15. Normalmente as pessoas, né, usam 10 mil como padrão. Às vezes uns colocam 12 e tal, mas é por aí, tá? Então, antes que vocês perguntem, é basicamente isso, que é o quanto ele consegue, é o quanto ele impede a passagem de ar. Então, quanto menor o número, mais ele passa, né, menos poroso ele é. E quanto maior o número, mais poroso ele é, mais denso ele é, então mais resistente à passagem de de ar, né? A passagem de fluxo, né? Ele resiste mais. Beleza? Aqui eu já coloquei para calcular. Uma coisa interessante aqui, eu estou usando incidência randômica, ou seja, para que as ondas sonoras elas incidam randomicamente, ou seja, de várias direções e não necessariamente direcional. Por que isso? Porque no estúdio, o que mais se aproxima de uma situação do estúdio é incidência randômica, né? Incidência direta, né, ou normal, geralmente é usado em questões de ensaio, tipo, para uma questão mais científica, entre aspas, assim, para diretamente ver o quanto ele resiste à passagem e tudo mais, o que não corresponde, não tem muito sentido usar incidência normal, né, direta, para calcular a absorção para painéis em estúdio, porque o som, né, o grave ele é unidirecional, ele espalha, as frequências estão, né, você tem os monitores, mas ela ecoa, né, ela reflete em todas as superfícies no estúdio todo, então a incidência nos painéis ela é randômica, ela vem de várias direções, tá? Basicamente isso. Então é a única alteração que eu fiz aqui, né? Cliquei para ele funcionar como incidência randômica, né? E o resultado é esse aqui. Então, aqui a gente consegue ver, ó, 5 centímetros, 10, 15 centímetros e 20 centímetros. Aqui é o coeficiente de absorção, que a gente poderia entender de 0% a 100%, né?
Então aqui está 0, 02, 04, 06, 08 e 1. E aqui o espectro de frequência que a gente colocou aqui, no caso 20 Hz, né? E 20.000 kHz. Bom, aqui eu já quero talvez começar com alguma polêmica. Normalmente você vê por aí várias empresas, né, que fabricam painéis, vendendo painéis, e normalmente eles vendem painéis de 5 centímetros, né, painéis para tratamento acústico. Tá errado? Não, não tá errado. Mas se você perceber aqui, olha onde que ele está tendo um coeficiente de 80% de 0,8. Está em 1000 Hz. Então, acima de 1000 Hz, ele tem uma absorção maior, né? Aqui seria 100%, então aqui seria 90 e poucos por cento, tá? Que é ótimo. Aqui já é legal explicar que um range bom que faz sentido o painel existir no estúdio e estar ali é o painel ter eficiência aqui, que seria o ponto ótimo, 0,8, e o mínimo seria 0,6. Porque abaixo disso ele começa a ser mais inútil? Porque você vai colocar um painel para ele ter 0,2 de coeficiente de absorção, ou 0,4, ou seja, mais da metade do som que incide no painel não é absorvido. Ele passa até o painel, chega no painel, fica ali 40% e os outros 60% ele devolve para o ambiente, ele retorna, ele não é absorvido. Então você acaba tendo um painel de baixa performance. Se você pensar do ponto de vista otimista, que é melhor 20% de absorção, 40% de absorção do que nada, já é alguma coisa. Mas do ponto de vista de eficiência, daquilo ali ter uma eficiência no estúdio, é muito baixo, né? É menos que 50%. Então, geralmente, pelas minhas pesquisas, eles acabam ficando nesse range aqui, entre 0,6 e 0,8. Então, se o painel ele tem uma absorção de 0,8, é um painel de absorção ótima. E se ele tem um coeficiente de absorção de 0,6, ele está, claro, na frequência que você deseja, né? Então, se você deseja no mínimo 60% de absorção 0,6 em 500 Hz, então esse painel aqui é eficiente. Agora, se você deseja no mínimo 60% de absorção, 0,6, né, de coeficiente de absorção, em 200 Hz, esse painel aqui ele não é eficiente, porque ele vai te entregar, em 200 Hz, ele vai te entregar tipo 30% de absorção, 0,3 mais ou menos de coeficiente de absorção, entendeu? Essa mais ou menos é a lógica. Então eles consideram um bom painel para a frequência que você quer entre 0,8 e 0,6. Quer dizer, acima de 0,8 é ótimo, é excelente. Mas entre 0,8 e 0,6, se ele ficar nesse range aqui, é um range que, legal, ele funciona, ele faz sentido. Acima de 0,8, ótimo, né? Não precisa nem pensar muito sobre isso. E abaixo de 0,6 já começa a ficar questionável. Então, por que dessa explicação? Porque quando você compra esses painéis, eles geralmente são vendidos aí entre 100 a 150 reais cada painel. Se você for comprar ali 3 painéis, pô, imagina que é 150 cada um. Eu falei 3, né? 6 painéis, 3 de cada lado. Cara, você vai gastar 900 reais para ter um painel que vai ter isso aqui de absorção, de coeficiente de absorção. Ou seja, 1000 Hz é médio agudo. Já está naquele espectro ali de Fletcher e Munson, que o nosso ouvido é bem sensível. Que é aqui de 5000 a 1000 Hz. Então ele vai ter 80% de absorção aqui e 60%, ou seja, o mínimo que ele é eficiente, né? Vamos entender como que isso aqui é o ponto, é o máximo, o ok, bom e o mínimo, né? Isso aqui a gente, dessa faixa para baixo, a gente praticamente desconsidera. Então ele vai ter o mínimo, a absorção dele vai absorver 60%, 0,6 em 500 Hz. Para um estúdio que você está querendo tratar o grave, e principalmente o grave você pode entender aqui de 300 Hz para baixo, que você pode compreender o low end, né? Geralmente quando você vai fazer a análise de uma sala e tal, para ver o RT60, a curva de resposta e tal, você às vezes passa um sweep só de 30 Hz a 300 Hz. Por quê? Porque aqui é uma faixa crítica, é um ponto chave para você tratar, é onde as coisas são mais difíceis de tratar, porque acima disso
você colocar um painel aqui 5 centímetros, ó, você já começa a ter eficiência. Se você botar duas placas, né, de, de 5 centímetros formando 10 centímetros, você já tem 60% de absorção em 200 Hz. Então é fácil tratar de 300 Hz para cima. Até espuma acústica funciona. Agora, para baixo disso, já não funciona bem. Então, pensa que você vai gastar lá R$ 900 em 6 painéis. Vou tomar uma água aqui. Você vai gastar praticamente R$ 1.000. Muitas vezes esse valor é sem o frete. Com o frete para transportar os painéis vai dar lá mais R$ 150 de frete, R$ 200 de frete. Então você vai gastar mais de R$ 1.000 para ter o mínimo de absorção vai ser em 500 Hz. Ou seja, todo o teu grave ele não vai afetar em nada. Ah, mas se eu colocar ele inclinado no canto, beleza, ele vai melhorar um pouco mais a absorção. Ele vai aumentar, ele provavelmente vai descer isso aqui mais para cá. Mas se você tiver com problema lá em 50 Hz, cara, 60 Hz, 70 Hz, ele não vai ter efeito. Ele vai ser muito pouco efeito, sabe? Vai ser muito brando. Se você tiver problemas de primeira reflexão, vamos supor que sua parede lateral está refletindo 70 Hz, cara, painelzinho desse aqui não vai fazer a menor diferença colocar na primeira reflexão. É melhor você colocar uma espuma acústica do que colocar um painel desse, sabe? Então, isso aqui, me desculpe falar, mas isso aqui é uma coisa para pegar pessoas desinformadas, sabe? Que acham que vai comprar esse painel, que ele é bonito, que ele vem com o tecidinho bem esticado e tal. Cara, não vai ter eficiência. E se você quiser painéis de 5 centímetros, você já tratou, vamos supor que você já tratou os graves, mas ainda tá com tempo de reverberação dos médios e tal, grande, né? Tipo, ainda tá incomodando e tal, tá deixando a sala muito reflexiva. Aí tudo bem você fazer um painel desse, porque você sabe que ele vai tratar os médios. Não vai. Os graves que você precisava resolver já estão resolvidos, né? Então faria sentido. Só que, cara, com 150, R$ 180 você compra 6 placas de lã de rocha. Se você for uma loja de especializada em carpintaria, né? De loja de um carpinteiro que corta madeira, que vende madeira e tal, né? Os caras já podem pedir chapas de MDF tudo cortada para fazer a moldura para 5 centímetros. Ou seja, você vai gastar, cara, sei lá, R$ 300, 200 e poucos reais. Você vai ter. Você vai comprar lã de rocha, todas as madeiras, tecido. Você vai fazer 6 placas por um quarto do valor que você gastaria com frete, um terço. Então, cara, não compensa, sabe? Isso é. Mas por que que as pessoas veem que melhora? Porque trata os médios, né? Então, bate palma, você já não escuta aquela reverberação, aquelas reflexões e tal. Você fala, nossa, mudou completamente o som de estúdio. Mudou dos médios, né? Você basicamente matou as reflexões. Coisa que se você colocasse espuma acústica, que é super barato, você teria o mesmo efeito. Os graves vão continuar cheios de problema. Bom, aí a gente começa saindo, então, desmistificando esses painéis de 5 centímetros, eles não fazem nada pro grave. É literalmente uma espuma acústica, que você paga muito mais caro. Tá? Se você dobrar a quantidade dos painéis, se você das placas, perdão, se você colocar ao invés de uma placa só de lã de rocha, você colocar duas placas de lã de rocha, que é o verde aqui, ó, certo? Cara, olha para onde que vai. Então você está aqui absorvendo 0,8 de coeficiente em 1K, você cai lá para tipo aqui é o que uns 350 Hz, dos 300 aqui, uns 350 Hz. Você vai para uma eficiência de 0,8 de coeficiente de absorção em 350 Hz, você sai de 1K para 350 Hz, então você, cara, praticamente triplica a frequência do quanto você vai absorver. Aqui, se eu fosse falar para vocês fazerem painel, no mínimo, painéis com 10 centímetros aqui, tá? No mínimo com 10 centímetros. Por quê? Porque você já começa a atacar com uma boa eficiência 350 Hz e você vai ter o mínimo dele lá em 200 Hz. Ainda assim, não vai tratar graves, não vai chegar aqui nos graves, mas você já tem uma eficiência, vai ter 40% de coeficiente de absorção, 0,4, né, no caso, lá em
130 Hz, mais ou menos, 120, 130 Hz. É pouco, mas é melhor que nada. Então, no mínimo, se for construir painéis, com 10 centímetros para ter uma certa eficiência. Então, só que você percebe, aqui você monta 6 painéis com, 50, com placas de 5 centímetros. Aqui, para você montar os mesmos painéis, você vai gastar 12. Então, o que você pagaria 150 num fardo de lã de rocha, já é 2 fardos, né? Então, mas ainda assim, você percebe que você gastaria, cara, metade do valor do que comprar na internet placas de os painéis de lã de rocha, né, de absorção. Aonde que ele começaria a ter uma eficiência olhando para esses painéis de realmente absorver graves assim, e começar a ter uma eficiência melhor nos graves? A partir de 3 placas para 4 placas. 3 placas ainda seria pouco, porque o mínimo dele atacaria os 120 Hz aqui. Basicamente, né, o que o painel com 10 centímetros absorveria aqui 0,4, ele absorveria aqui 0,6. Então, aqui já seria algo mais interessante. Mas você entra realmente mais nos graves a partir de 4. 4 placas. Então, para você montar 6 painéis, cara, é 6 vezes 4, né? 6 vezes 4. Você precisaria aqui de 24 placas de lã de rocha para montar 6 painéis com 4 placas. Então, pensa que um fardo de lã de rocha, uma média aí, né? Às vezes está mais caro, às vezes está mais barato, depende do que você encontrar. 150 vezes 4, você gastaria R$ 600. Só que aí você precisaria comprar madeira, aí você precisaria fazer as laterais, né? Tudo aqui com 20 centímetros, né? De para fazer o painel, a caixa para colocar essas lãs de rocha. Aí você já gastaria mais grana. Mas vamos supor que para fazer esses 6 painéis, você gastasse R$ 1.000. E você fosse gastar 1.100 reais para ter 6 painéis com 5 centímetros. Olha a diferença. Com o mesmo valor, literalmente com o mesmo valor, só que ao invés de você comprando na internet painéis de 5 centímetros, para você montando 6 painéis de 20 centímetros de profundidade. Você teria 0,6 de coeficiente de absorção em 80 Hz. Se o teu problema de reflexão é em 70 Hz, vamos supor aqui na parede lateral, você já teria mais do que 50%, né, de 0,5 de coeficiente de absorção. Ainda fica abaixo, mas não fica tão abaixo. Então, já é uma possível solução. Se você afastar esse painel da parede, você ganha um pouco mais de absorção ainda, né? Então, essa é a diferença, a explicação do porquê não vale a pena de jeito nenhum para o estúdio, principalmente sala pequena, você montar painéis com 50 milímetros, com 5 centímetros de espessura. Eles trabalham só nos médios, né? Então, assim, literalmente não vale a pena, tá? Bom, vamos voltar aqui. Vamos colocar agora uma camada de ar na parte de trás de 5 centímetros para todos. Então, vamos imaginar que você vai afastar todos os painéis 5 centímetros da parede. Ó, você vê que no painel de 5 centímetros, ó, aqui é o espaço de ar, ó. Ele fica um branco meio gelo aqui, ó, esse espaço de ar. Então você tem o painel, o espaço de ar e a parede rígida, né, ó. 200 milímetros de absorção, 20 centímetros de absorção, 5 centímetros de air gap, né, de ar, e a parede rígida na parte de trás. Então você vê que só de você afastar, lembra que o nosso painel aqui de 5 centímetros, ele estava com coeficiente de absorção de 0,8. Em 1K, ele desce para 600 Hz. Aqui, ó. E aí ele já começa a atacar 0,6 lá perto de 300, que antes ele ficava bem mais lá para baixo. O nosso painel de 10 centímetros, ele já chegou lá em 100 e pouquinho. O nosso painel com 3 placas já chegou em 100 Hz.
E o nosso painel aqui, esse aqui tá onde? Aqui, a 70 Hz aqui, ó. Coeficiente de 0,6 em 70 Hz. Só que aqui, ó, ele começa a querer gerar um pouco de comb filter. Aqui, ó. Que é esse desenho no gráfico, né? Mas você vê a importância de afastar da parede 5 centímetros só. Olha a diferença que deu nesse painel. Então, se você tem aí 5 centímetros, painéis de 5 centímetros, e quer tornar eles mais eficientes, só afasta ele da parede. Aqui você já ganhou de 1K para 600 Hz, que você ganhou 400 Hz a mais de eficiência de absorção, tá? Então o ar ele é um fator bem importante. Bom, então a gente já viu que esses painéis de 5 centímetros, eles não, não são legais, tá? Não serve basicamente para estúdio, tá? É foda falar, mas assim, é pega trouxa, porque eles não são eficientes. Eles tratam médios. Eles só prestam se você tiver problemas de médios, se as frequências médias estiverem muito reverberantes, estiverem reflexivas demais, aí vale a pena. Caso contrário, é besteira, tá? É literalmente besteira. Então agora eu vou tirar esse air gap aqui e eu vou fazer o painel que era, ou melhor, eu vou pegar esse painel de 150 e eu vou colocar 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros contra 30 centímetros de profundidade, né, do painel. Olha a diferença. Então a gente tem 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. 5 centímetros é 1K, 10 centímetros é 350 Hz, 20 centímetros é uns 160 aqui mais ou menos, e 30 centímetros, ó, você percebe que o painel de 30 centímetros ele começa a não ser tão eficiente lá em cima, né? Ele começa a curva começa a atenuar mais cedo, ela desce um pouquinho mais, então aqui deve pegar uns 150 Hz, mais ou menos, ao coeficiente de 0,8, porém ele tem uma eficiência em 50 Hz, que é já uma frequência sub de 60%. E isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Então, aonde que seria legal, tipo, fazer esses painéis bem espessos de 30 centímetros de lã de rocha? Nas quinas. Ou na parede que fica de frente para o monitor, ou seja, a parede que fica atrás de você. Às vezes, naquela parte que geralmente todo mundo coloca difusão, você pode fazer painel mais espesso aqui, porque às vezes essa frequência ela vai ressoar muito lá atrás. Depende também do posicionamento das suas caixas, o quanto você afastou da parede ou quanto ela está próxima da parede. Isso vai gerar um acúmulo bastante forte na parede de trás. E aí essa onda bate, volta e pode cancelar. Então, nesses pontos, nas quinas e tanto na parte de trás dos monitores quanto na parede da frente dos monitores, ou seja, pensando uma sala retangular, né, o famoso formato caixa de sapato, você coloca os monitores nas paredes mais curtas, né, da menor largura, ou seja, coloca os monitores na posição que vai ficar pegando o maior comprimento da sala. Nessas extremidades seria legal colocar esse painel. Ah, mas vai absorver 60% só em 50 Hz. Mas vamos supor que a tua sala, a frequência de onda estacionária no comprimento seja 49,50 Hz. Você vai ter 60% de absorção, de eficiência. Se você colocar na parede de trás dos monitores e na parede da frente dos monitores, ou seja, nas duas extremidades, cara, você vai ter uma boa absorção de subgraves. Ah, mas lá em 40 Hz, em 30 Hz vai ter 0,4. Não vai ser tão eficiente. Tá, mas pensa que 0,4 para 30 Hz é alguma coisa. Não é tão eficiente, óbvio, mas já é alguma coisa. Só que, cara, para você reproduzir 30 Hz, vai ter que ter um sub. E, cara, vai ter que ter alguma música que toque 30 Hz, realmente toque 30 Hz. Que, cara, praticamente não tem. Entende? Geralmente o low end das músicas fica aqui, vai mais forte em 40 Hz, mas geralmente em 50 Hz é onde às vezes tem algum elemento bem grave,
um sub, um kick bem grave e tal, geralmente fica por aqui. E novamente, para você reproduzir essas frequências, geralmente tem que ter um sub ou algum monitor muito, muito forte que consiga reproduzir isso. Mas você ter um painel que consegue chegar a um coeficiente de 0,6 em 50 Hz já é muito bom, porque em 60 ele já vai ter mais coeficiente de absorção. Em 70, mais. Aqui ele já deve estar batendo perto de 0,7, sabe? Então isso já é muito bom. Porque para baixo de 100 Hz você está tendo um bom coeficiente de absorção. Você está nesse range aqui, ó, entre 0,6 e 0,8. Então, não recomendo fazer todos os painéis de 30 centímetros, tá? Gasta bastante material, é um fardo, basicamente, de lã de rocha por painel, tá? Mas você vai ter uma eficiência, você realmente vai tratar o problema, vai conseguir, pelo menos, atenuar de forma considerável o problema do cancelamento ou do pico de grave, tá? Aí você pode aqui fazer, usar camadas e tal. Tipo, eu não quero fazer com 6 placas, eu quero colocar, tipo, sei lá, 4 placas e um espaço de ar dentro. Aí você pode ir calculando, tipo, colocar 10 centímetros de lã de rocha e colocar, deixar 10 centímetros de espaço de ar e colocar 10 centímetros de placa, ou seja, vai ser 4 placas, 2 placas, 10 centímetros de espaço de ar, mais 10, mais 2 placas de lã de rocha. Vamos ver como que ele se comporta. Ó, lembra que ele estava absorvendo 0,6 aqui em 50 Hz? Ó, ele já caiu um pouco a absorção, o coeficiente, mas ele melhorou aqui. Ele está absorvendo, ele está vindo mais forte aqui, perto dos 100 Hz, e começa o decaimento antes. Então ele começa, a absorção dele começa a chegar um pouco mais pro grave, mas morre mais cedo nos subgraves. Aí vai da escolha de você, né? O ideal é medir a sala para saber. Então, aqui no meu estúdio, eu tenho 4 placas de 300 milímetros, no caso, 30 centímetros de absorção, que estão nas quinas e na parede de trás. Então, eu consigo ter uma absorção de um coeficiente de absorção de 0,6 em 50 Hz. E isso aqui mudou bastante o som aqui da sala. Eu tenho sub, tenho um par de sub em estéreo. Eu ainda tô mexendo no estúdio, a hora que eu finalizar eu vou gravar um estúdio tour para vocês. Então, eu basicamente não tenho problemas de sub. Meu sistema não reproduz tanto assim abaixo aqui de 50 Hz, ele chega até uns 40 mais ou menos. E abaixo disso já nem tanto. Mas ainda assim eu consigo, se tiver alguma coisa rolando, ainda dá para sentir esse grave, só que não com tanta eficiência uh, como eu tenho aos 50 Hz, até os 45 ali mais ou menos. E isso é possível por conta desses painéis de absorção. Eles tratam muito bem, eles seguram muito. Isso faz com que o RT60 da tua sala, nos graves, que é o mais importante, ele decaia bastante, né? O ideal, eu vou fazer um outro vídeo também usando o RW, com as medições aqui da minha sala para explicar para vocês, que o RT60, o ideal é entre 200 milissegundos a 400 milissegundos. Salas de alta performance, de boa performance, ficam entre 200 a 400 milissegundos o RT60. Para o grave, de 30 Hz até 300 Hz mais ou menos, às vezes até 500 Hz, é feita essa medição. A minha sala aqui deu 390 e pouquinhos no meu RT60. Então, depois que eu coloquei o sub, né? Antes de colocar o sub, ele tava lá em, acho que 200 e alguma coisa, 300, tava por ali. Então, subiu um pouco. Mas ainda tá dentro. E a hora que eu terminar bem o tratamento acústico aqui, que ainda falta algumas coisas, eu acredito que eu vou baixar mais ainda. Mas basicamente é isso. O vídeo todo, né? Eu falei bastante coisa e tal. Mas a ideia é mostrar pra vocês que, cara, não comprem painéis de 5 centímetros de lã de rocha. Isso aí, assim, não é nem um pouco efetivo, tá? E eu diria que nem para gravar a voz ele é tão efetivo assim, porque às vezes a tua voz vai ter o grave aqui por volta de
de 200 Hz e tal, né? Geralmente fica aqui o corpo da voz. E aí você vai colocar esse painel que, pô, 200 Hz ele vai ter tipo 30% de absorção, né? Então nem pro grave da voz ele vai segurar bem. O mínimo seria aqui, né? Um painel com 10 centímetros de lã de rocha. Para você colocar na tua sala se o teu objetivo for gravar voz e tudo mais, né? Então, basicamente é isso. Ah, deixa eu fazer uma outra coisa. Eu coloquei aqui 300, né? Deixa eu colocar o vermelho 300 milímetros. Eu quero mostrar para vocês que acima de 300 milímetros, ou seja, um painel que, cara, 30 centímetros de painel já é um painel bem espesso, ele já vai ocupar muito espaço. Então, se você, sei lá, você tem 3,5 metros, 4 metros de comprimento na sala, e você colocar painéis de 30 centímetros na parede da frente, na parede de trás, você já está tirando 60 centímetros do comprimento da sala. Então, se a sala tem 3,5 metros, você já vai ficar com 2,90 metros, né? Se tiver 4 metros, já fica com 3,40 metros. Então, ele realmente ocupa um bom espaço na sala, tá? Então, vamos lá, ó. Você percebe que agora o vermelho é o painel de 300 milímetros e o laranja é de 400. Ah, fazer um painel com 40 centímetros de profundidade é interessante, é bom. Ó, vai continuar absorvendo aqui, vai ter absorção aqui até uns 180 Hz mais ou menos aqui, 170, 180 em 0,8 e vai ter 0,6 de absorção, 60% de absorção aqui em 40 Hz, 39 Hz, 38 Hz, alguma coisa aqui por aqui assim. Cara, é indicado? Até pode ser se for para colocar nas quinas e você tiver realmente muito problema, muito cancelamento aqui em 40 Hz ou uma somatória muito grande em 40 Hz e você tiver sistema de monitoração que entrega esses 40 Hz com boa fidelidade e ele não está reproduzindo por conta da sala, por conta desse cancelamento, né, desse notch em 40 Hz e tal, aí é algo que vale a pena. Porém, na minha visão, quando baixa de 50 Hz para cá, se você tem problemas muito sérios aqui, eu acho que é melhor você vir aqui e calcular um painel de membrana para realmente pegar uma boa eficiência aqui e deixar ele, por exemplo, com o Q um pouco mais largo, né? Pegando a frequência alvo e também as frequências adjacentes da frequência alvo, do que às vezes fazer um painel muito espesso que vai ocupar muito espaço na sala. Se a sua sala tiver espaço para colocar, ok. Porém, é uma coisa meio. Não faz muito sentido, porque se a sala tiver tamanho, que no caso, né, traduzindo em espaço para colocar um painel de 40 centímetros de profundidade, provavelmente você vai ter menos problemas de graves tão profundos, né? Quanto maior a sala, menos problemas desses graves você acaba tendo. Às vezes você vai ter um cancelamento mais para baixo ainda dessa frequência e que vai ser algo que não vai te incomodar tanto. Então acaba não tendo muito sentido do porquê tratar. Então fica uma coisa meio, né, não faz um sentido tão grande. Mas se quiser, eu, eu não vou dizer que não, tá? Então a eficiência daqui ele muda aqui que 30 centímetros ele vai ter uma eficiência de 0,6 em 60 Hz, em 50 Hz e 40 centímetros, ou seja, vão ser 8 placas para você ter uma efetividade de 0,6 em 40, 39, 38 Hz aqui mais ou menos. Beleza? Então, aí é aquilo, você já começa a gastar muito mais dinheiro para ter um pouco a mais de absorção. E às vezes essa absorção dessa frequência aqui não vai fazer muita diferença na tua sala. Mas o ponto é, painéis eficientes que vale a pena você fazer, e eu sempre vou defender, construa os painéis, a partir de 10 centímetros de profundidade, que é o verde, até 30 centímetros de profundidade. Mais do que isso, fica muito grande o painel para uma absorção numa frequência que talvez não vai fazer tanta diferença para você. E menos que 10 centímetros você já ataca basicamente médios e não tem muita efetividade. Não que esse aqui, né, esse painel ele seja super efetivo para os graves, porque você começa a ter absorção de graves mesmo aqui
30%, 0,3 em 100 Hz, que é pouco, né? O ideal é pelo menos que ele fosse um 0,6 aqui em 100 Hz, para realmente, poxa, tratar legal, assim, né? Começar a ter uma efetividade na sua sala. Mas aí é a questão de medir a sala, ver o tamanho da sala, calcular os modos da sala, pegar um microfone, um RTA, medir a sala, né? Buscar o sweet spot dos monitores, tudo isso vai ajudar muito. Os painéis eles vêm mais como um complemento depois que você já posicionou bem os monitores, você achou a melhor posição dentro da sala para colocar os monitores, e aí você vai tratar o resto. Por que eu não indico tanto Helmholtz, membrana e tudo mais, ou até criar camadas aqui, né, que você pode criar as camadas aqui, não precisa ser só absorção porosa e ar, você pode colocar uma membrana no meio de tudo isso, pode colocar um painel é, perfurado e tudo mais. Aí você, é legal vir aqui, você pode brincar, às vezes você consegue um painel com uma absorção muito boa, com menos camadas e tal, não precisa ser tão, né, colocar tantas placas assim. Só que aí, geralmente, você vai ter que achar algum lugar que corta ali um MDF mais fino, ou que faça os furos, né, no padrão que você pedir. Muitas vezes você não vai ter ferramenta para fazer isso, ou não vai ficar padronizado, daí a efetividade vai cair. Ou seja, é algo muito mais trabalhoso e muito mais complexo se você não tiver ferramenta, ou se você não tiver paciência, ou se você não tiver um lugar que você possa comprar isso que já venha mais pré-pronto, né? Então, acaba saindo um pouco da praticidade ali, tá? Mas é possível, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Fiquem entre 10 centímetros a 30 centímetros de profundidade dos painéis para realmente vocês terem uma efetividade nos graves e médio graves. Painéis de 5 centímetros, esses painéis que tem a rodo aí, que pô, dezenas de empresas aí oferecem para vender. Às vezes cobra R$ 200 numa placa de 5 centímetros, tipo assim, cara, não vai adiantar. Vai sentir diferença no som, mas porque você controlou média alta, né, as reflexões, mas o que realmente você quer tratar e é o motivo do porquê você procurou um painel acústico, ele não vai tratar, tá? É, acho que nos próximos meses aí ou semanas eu vou trazer um vídeo de um estúdio tour aqui do meu estúdio, mostrando também os meus painéis, como que eu fiz e tudo mais, e com medições do RTA, dos gráficos e enfim, e tudo mais, o sistema de amplificador que eu uso, de monitoração de falantes e subs e tudo mais. Beleza? Basicamente é isso, espero que eu possa ter elucidado algumas coisas aí pra vocês. E é nóis.